Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook e o nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 1 da tarde, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe, interaja com os nossos convidados pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, hoje é quarta-feira e você conhece nosso papo por aqui sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, então vamos apresentar aqui os nossos convidados que vão tratar dos temas propostos aqui na nossa pauta. Dr. Luiz Arthur Caldeira, coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, com a gente para esse bate-papo de hoje. Tudo bem, Dr. Luiz Arthur? Bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Tudo jóia, boa tarde, Mauro, a todos que nos acompanham. É mais uma vez um prazer estar aqui com todos vocês. Eu apresento também o Dr. Tiago Chaves Amorim, médico anestesiologista, ele é o coordenador geral das pós-graduações do Instituto CDT. Dr. Tiago, bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, né? Para quem almoçou, quem não almoçou ainda, agradeço aí o convite, pessoal. Obrigado pela presença. Dr. Leonardo Pimenta, também aqui na nossa bancada de saúde hoje, ele é fisiologista, doutor em Fisiologia Humana e Metabolismo. Como vai, doutor Leonardo? Boa tarde, já em meio-dia e 1, estão me escutando bem? Tudo ótimo, prazer sempre contribuir aí com todas as informações relacionadas à saúde. Obrigado pela presença. E o Davi Porto, também na nossa bancada de saúde hoje, quiropraxista, especialista em qualidade de vida no trabalho. Tudo bem, doutor Davi? Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Já muitos anos que eu participei do programa e agora fico muito feliz de voltar. Obrigado, então, pelo retorno aqui para essa nossa participação hoje. Bom, meio-dia e 1, vamos ao nosso primeiro tema para análise de vocês aqui. O Ministério da Saúde abriu ontem uma consulta pública para ouvir a sociedade sobre estratégias para o uso consciente de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes. Temos aí estudos recentes que falam que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos, como os smartphones, tem gerado um grande aumento de transtornos psíquicos nessa faixa etária, além de aumentar o risco de vitimização e abusos, inclusive sexuais. Não existe hoje uma orientação governamental sobre essa temática no país, mas esse é o objetivo, né? Criar uma orientação governamental a partir dessa consulta pública aberta pelo Ministério da Saúde. Quero entender aqui, inicialmente, a percepção do Dr. Luiz Arthur a respeito dessa proposta do governo federal para se criar essa orientação a partir, claro, inicialmente dessa consulta. É uma realidade, né, Mauro, que se impõe muito por conta da tecnologia que todos temos acesso hoje, né? Muitos de nós que, quando nascemos, não existia nem computador, quanto mais smartphone, não é a realidade das crianças. As crianças já nascem com acesso direto ali no seu meio familiar a esses equipamentos. Acho que a iniciativa do Ministério em abrir um diálogo com a sociedade é sempre bem-vinda, né? Quando nós temos algum problema em comum, é sempre importante discutir. No entanto, é também importante nós termos uma noção muito clara da responsabilidade dos pais responsáveis pelas crianças, né? O poder público ele vai discutir, vai tentar alguma regulamentação, uma orientação técnica pertinente, até justamente para não ter nenhuma medida equivocada, né? Junto a especialistas, mas nada disso substitui aquele cuidado, aquela proximidade dos pais das crianças em acompanharem a sua rotina. Essa exposição a mídias, a internet, estar online em salas, de repente, numa sala de bate-papo com um amiguinho, um jogo online,
Isso pode, sim, expor as crianças, as nossas crianças, a riscos, né? A pessoas que estão aí fazendo maldade na internet. Mas é importante os pais responsáveis tomarem aquelas medidas provincianas, caseiras mesmo, como, por exemplo, acompanhar ali o histórico de acesso à internet, fazer uso daqueles programas de bloqueio de conteúdo, né, que justamente permitem apenas alguns conteúdos às crianças. São medidas preventivas que, independentemente de lei ou legislação, todos nós podemos e devemos tomar em cada casa para proteger as nossas crianças. Agora, é uma realidade. A exposição à mídia por online, né, que é a maior questão, e a aparelhos como tablets e celular, é uma realidade nossa que nós todos temos, sim, que discutir e ver as melhores maneiras, principalmente da sociedade, de lidar com isso. Logo de início, nós temos uma certeza: proibir completamente não é o caminho. Agora, como fazer o melhor uso, isso sim é sempre muito bem-vindo essa discussão, Mauro. E como fazer esse melhor uso, não é, doutor Luiz? Não é só também em relação às crianças e jovens, mas até nós, adultos, né? A gente também tem um excesso aí de tempo usando esses dispositivos e isso certamente nos causa algum tipo de problema. Sim, principalmente relacionado a problemas com ansiedade, né? A maior parte dessas interações de internet, elas são imediatistas, né? Então, você interage e você já obtém de imediato aquilo que você procura. Mas isso é um mundo virtual. Muitas das vezes, se você tem muito contato direto a esse imediatismo da internet, você quer replicar isso para as relações humanas, que não funcionam da mesma maneira, na mesma velocidade. Isso pode causar frustração nas relações humanas e levarem as pessoas a ficarem cada vez mais interagindo com equipamentos, né, com programas de internet e menos com as pessoas. Porque quando você interage com o equipamento, ele geralmente, os programas, o que está sendo oferecido, ele vai te induzir ali para aquilo que você mais gosta, né, para aquilo que lhe é mais conveniente de acordo com o tema que você está pesquisando, né? Agora, quando você interage com os outros seres humanos, existe o outro ser humano também com as suas necessidades, que nem sempre serão exatamente as mesmas daquele mundo ideal que a internet te propicia. E isso pode causar frustração nas pessoas e crises de ansiedade, depressão ou mesmo isolamento, haja vista que a internet te propicia sempre um bem-estar que às vezes você não vai ter na relação humano-humano. Doutor Léo Pimenta, para o entendimento nosso aqui, em relação aos efeitos dos dispositivos eletrônicos a partir da fisiologia. A fisiologia é o estudo dos órgãos humanos. Quais são os efeitos desses dispositivos sobre os diversos órgãos humanos? Vamos pensar pela crescente, né, que está tendo hoje. Vamos pensar pela parte infantil inicial, tá, que vai até a determinação de 12 anos. A obesidade hoje, sobrepeso e principalmente inatividade, a criança tem que ter um fator chamado psicomotricidade, que é um fator cognitivo e desenvolvimento neural dela. Quando teve adentro os celulares ou outros tablets, enfim, isso tirou a questão de o ambiente coletivo, a parte de exercícios físicos, os desafios que tem durante a escola, ou seja, toda a parte de psicodesenvolvimento. Para as crianças, a gente vê que esse cruzamento é a mesma curva que tem de sobrepeso e obesidade, a mesma curva que tem de transtorno depressivo, hiperatividade e ansiedade, e a mesma curva que tem de déficit de atenção. É importante salientar, sim, muito bem colocado pelo Luiz Arthur, esse imediatismo, da qual não existe para a criança. O desenvolvimento psicomotor dela é um pouquinho diferente, e ela tem que passar pelas estratégias de desafios, sim. Para nós, humanos mais adultos, realmente, tudo é muito imediato. Eu acho que todos os colegas aqui lembram, quando a gente estudava os papers, né, os artigos científicos, a gente iria buscar eles de forma papel. Hoje tudo chega muito rápido, é um estresse muito grande. Parece que o deadline não é para amanhã, é para agora. E esse estresse, né, gerenciado, da forma que está acontecendo, está abalando diretamente o nosso sono, da qual o nosso organismo não está conseguindo recuperar, fora o nosso estado de novo que cai em ansiedade, compulsividade e grandes princípios de depressão. Então, precisa ter um trabalho muito bem individualizado, todo o setor da área de saúde, juntamente com o Estado, de como utilizarmos de forma correta
toda essa nossa ciência, né, que tem tecnológica. Fora as cargas magnéticas, que já tem estudos muito bem conduzidos sobre as cargas magnéticas e disruptores endócrinos, principalmente em fertilidade relacionada às mulheres tentantes. Tem muita coisa sobre isso, muita coisa. Doutor Tiago, sua percepção a partir da sua área de atuação, então essa proposta do governo federal, inicialmente a consulta pública sobre os efeitos do uso de telas por jovens, claro, para uma elaboração de política pública a respeito. Pessoal, a visão médica desse fato aí é uma visão bem clara, né? A medicina de hoje, nós falamos em uma coisa chamada evidência científica. O que é que as sociedades recomendam, né? Baseando-se em estudos, em grandes estudos. Se a gente fizer uma consulta na Sociedade Brasileira de Pediatria, olha que interessante, crianças menores de 2 anos, a recomendação é nenhum contato com telas ou videogames. E aí, às vezes, você vai para um restaurante, né, e você vê que tem várias crianças ali, menores que 2 anos, que ficam com contato com celular, com tablet, porque é uma forma de você entreter a criança ali, né? E ela acaba ficando concentrada e não dá trabalho. Só que isso, no longo prazo, traz, sim, prejuízo para os nossos bebezinhos. Então, até 2 anos, o recomendado de forma oficial pela Sociedade Brasileira de Pediatria é 0 contato. E aí depois, né, quando a criança vai envelhecendo, existe um aumento progressivo aí desse contato. Por exemplo, dos 2 a 5 anos até 1 hora por dia. Você restringe ali um período de 1 hora. Obviamente, né, nós sabemos que é impossível, com o passar do tempo, você impedir que a criança tenha acesso aí a assistir televisão, né, olhar um celular, mas se os pais estão em cima, né, ele consegue fazer essa restrição. E aí, dos 6 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. De uma forma que você diminui esse estímulo, né, tão grande assim que as telas causam, essa forma de deixar a criança viciada ali em ficar olhando e muito entretida, e você acaba estimulando outras habilidades aí que os nossos jovens, né, precisam ter, que são as habilidades motoras. O próprio fato de você jogar uma bola, de você brincar de boneca, as brincadeiras lúdicas ali da infância, né, não são apenas brincadeiras. Você está estimulando ali a criança a manipular as coisas com a mão, se equilibrar, cair, saber se proteger. Então, tudo isso vai gerar adultos que também têm habilidades motoras e que não estão sendo estimulados desde cedo, né? Eu acho que os colegas trouxeram aí brilhantemente que a ansiedade é algo muito frequente hoje em dia nas crianças, nos jovens, nos adolescentes e nos futuros adultos. E atenção que os grandes responsáveis por isso são os pais, porque uma criança de 1 ano, 2 anos, ela não tem o julgamento de pegar um celular, é o pai que dá na mão dela. Então, também fica um alerta aí para quem é pai, para quem é mãe, ou quem pensa em ser pai ou mãe. São vocês que têm essa responsabilidade na mão de vocês, de saber o que é que vocês vão entregar para essa nossa geração. Davi Porto, o método da quiropraxia pode servir como um preventivo para o uso excessivo das telas ou até um curativo em relação ao uso excessivo das telas? Ela pode. Eu acho que antes da gente frisar, acho que a questão da quiropraxia, eu acho que é importante também salientar que nem o adulto sabe utilizar direito, né, os dispositivos de saúde, os dispositivos digitais, né? A gente percebe hoje em dia, né, tratando problemas que envolvem a coluna vertebral, que muitas pessoas, né, têm desenvolvido lesões provenientes de má postura, porque usam o equipamento de uma forma errada. Então, se os próprios pais, as mães, não sabem utilizar, né, esses dispositivos digitais de uma forma correta, fica mais difícil ainda ensinar as crianças a poder também utilizar, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê muitas lesões, muitos incômodos, dores, que deveriam aparecer mais lá para os 20, 25 anos, e aparece com crianças de 14, 13, 12 anos. Né? Tem lesões, por exemplo, na região da cervical,
que é devido a essa anteriorização da cabeça e o aumento, né, da carga posterior do pescoço. Então, hoje em dia, a gente percebe que aumentou muito o nível de lesão, né? As alterações posturais, as influências na formação das curvaturas, que são fundamentais para proteger a coluna vertebral. Então, a quiropraxia, no caso, ela pode ajudar muito, né? Porque ela vai trabalhar onde? Nessa questão postural. Ela vai trabalhar nessa educação, nessa orientação, para que a gente consiga, de fato, utilizar esses dispositivos de uma forma correta. E isso inclui crianças e adultos, né? E os próprios procedimentos quiropráticos, né, os que a gente chama de ajustes quiropráticos, eles vêm com o objetivo de restaurar a função, né, que a gente acaba perdendo pelo mau hábito, pela postura incorreta, né, pela rigidez que a gente acaba acumulando. Então, a quiropraxia pode, sim, ajudar muito no alívio da dor. Eu não gosto de usar muito a palavra cura, né, porque remete a muitas coisas, mas eu diria que a quiropraxia ela pode servir como um excelente suporte para prevenir o desenvolvimento de determinadas sobrecargas funcionais, aliviar dores e problemas que também influenciam nesses usos incorretos do meio digital, né? E, de certa forma, promover também uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, tanto as crianças quanto os adultos. Meio-dia 15, esse é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, passando por aqui os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Você conhece o nosso espaço aqui nesse dia, sempre com essas questões. Pela Altivia, TV da internet, estamos ao vivo, e também nos nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Próximo tema por aqui, meio-dia 16 agora, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar neste sábado o dia D de multivacinação, dando sequência à campanha que começou no dia 30 de setembro. As 470 unidades básicas de saúde vão receber crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade para verificação e atualização das carteirinhas. O objetivo da campanha é aumentar as coberturas de todas as vacinas, reduzir a disseminação de doenças imunopreveníveis e impedir o ressurgimento de doenças erradicadas. Bom, hoje é dia 11 de outubro, não é, doutor Luiz Arthur? Tudo começou no final do mês passado, já temos 11 dias, então, de trabalho em relação a essa campanha. O que já dá para apresentar até aqui? As carteirinhas estão muito atrasadas, como é que a Prefeitura está observando esse trabalho realizado? Sim, essa campanha de multivacinação do ano 2023, a Prefeitura pretende com ela atualizar a carteirinha vacinal. Doutor Luiz, a gente está com algum problema no seu áudio. No seu áudio. Oi? Vamos lá? Vamos seguir? Pode ser que tenha dado um problema aí no fone. O seu áudio não está chegando. Agora sim. Agora sim. Agora sim? Sim. Perfeito. Justamente, desde o dia 30 de setembro até o dia 31 de outubro, a Prefeitura está fazendo a campanha de multivacinação, buscando atualizar a carteirinha vacinal, tanto de crianças como de adolescentes. Você bem mencionou o dia D de multivacinação, que ocorreu no dia 7 agora de outubro, nesse sábado, com 33 mil doses aplicadas. E quando você nos pergunta sobre quanto estão atrasados, para você ter uma ideia, dessas 33 mil doses aplicadas nesse último sábado, no dia D de multivacinação, 13 mil eram doses de crianças que já deveriam ter vindo naquele momento oportuno, de acordo com a faixa etária, e não haviam procurado ainda a UBS. Né? Ou seja, aí cerca de 1/3 das crianças que procuraram a vacinação já estavam em risco, já estavam com seu esquema vacinal atrasado. Muito por isso, a Prefeitura montou um plano mais contingencial, com mais pessoas nas salas de vacinas, para fazer uma busca ativa mais efetiva, mais concentrada nesse período de campanha vacinal, onde todas as 470 UBS, os postos de saúde da cidade, estão com as suas salas de vacina abertas, com especialistas para poder avaliar a condição vacinal desde crianças até adolescentes e também adultos, das 7 às 19 horas, sem qualquer necessidade de agendamento prévio. Inclusive, Mauro, nesse feriado prolongado agora, quinta, sexta, sábado e domingo, todas as AMAs UBS integradas, cerca de 80 unidades espalhadas pela cidade, continuarão com as portas das salas de vacinas abertas
para receber toda a população também das 7 às 19 horas, durante o feriadão, para que os pais e responsáveis possam ter mais um dia de oportunidade, principalmente aqueles que não irão trabalhar no feriado, no sábado e domingo, para fazer essa atualização das carteirinhas de vacinação das nossas crianças aqui em São Paulo. Então, só Mauro. para uma incorreção aqui, a gente... porque eu destaquei aqui, doutor Luiz, que o dia D será no próximo sábado. Na verdade, o dia D, então, já foi no sábado anterior. Então, tem uma incorreção aqui da minha parte. É isso? Isso. Na verdade, a campanha começou dia 30 de setembro. No dia 7 de outubro, agora, o último sábado, nós abrimos todas as UBSs. Então, tivemos aí esse movimento de vacinação em massa nesse sábado. Mas nesse sábado aqui, você tem razão. As UBSs estarão abertas, mas não todas. As 82 UBSs que têm AMA integrada seguirão abertas no feriado, na quinta, na sexta e no sábado, ofertando essa vacinação para todo o público paulistano, desde crianças, adolescentes, adultos também, aqueles que ainda não receberam a vacina, não tiveram a oportunidade de se vacinar, por exemplo, contra a influenza, ou mesmo reforço contra a Covid-19, as portas estarão abertas em todas as AMAs UBS integradas nesse sábado para que se possa fazer também essa vacinação. Qual é a Mauro, principal... Eu queria deixar um alerta aqui, Mauro, desculpa a interrupção, porque o meu papel como médico é trazer uma visão para quebrar alguns mitos aí que existem em relação às vacinas. Existem algumas pessoas que criam teorias da conspiração com relação a vacinas, tá? Mas a ciência e a medicina, ela é muito clara e prova através de estudos esses muito bem executados, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, que a vacinação é responsável por acabar com algumas doenças. E é graças à vacinação que nós não temos, por exemplo, paralisia infantil. É muito raro você ver um caso de paralisia infantil. E algumas pessoas, Mauro, às vezes lendo ali notícias de redes sociais, né, acabam acreditando em mitos, em situações que são geradas ali como uma forma de terrorismo, e acabam optando por não vacinar as crianças. Então, é um grande alerta que eu estou dizendo aqui, a Anvisa recomenda, né, o Ministério da Saúde recomenda, órgãos internacionais nos Estados Unidos, vacinação é algo muito sério, e a gente tem que fazer esse alerta aqui para que você se baseie em opiniões de profissionais, de pessoas sérias e órgãos sérios, e não de uma notícia que você viu ali, né, numa rede social, uma coisa que um amigo falou para você. Nós estamos na geração da informação, estamos na era da informação, e não da desinformação, né, que você escuta ali uma opinião de alguém que não entende sobre o assunto. Sim, muito pertinente a observação do doutor Tiago, não é, doutor Luiz? A gente sempre aqui prestando esse serviço, é o nosso papel, é a nossa obrigação. Afinal, nos últimos anos, a ciência foi muito atacada, foi muito atingida aí por desinformação, evidentemente, as notícias falsas, as fake news, e isso acabou gerando um grande problema de afastamento das pessoas dos postos de saúde e que gerou o retorno de doenças que já eram erradicadas ou estavam praticamente erradicadas. Essa é a preocupação agora, em retomar o rumo da história, não é, doutor Luiz Arthur? Sim, exatamente. Para além da questão das fake news, o que muito nos entristece também, Mauro, é que uma realidade que antes nós víamos de longe, só na Europa, às vezes nos Estados Unidos, que é o movimento antivacinista, não existia esse movimento antivacina no país, né? O Brasil tem uma tradição, uma competência em vacinar enorme, reconhecido internacionalmente. No entanto, infelizmente, nesse período aí de pandemia, principalmente, esses movimentos cresceram, ou seja, criação de conteúdo para desvalorizar ou colocar em dúvida as vacinas. E cabe justamente, como disse o doutor, nós, os órgãos competentes e os profissionais de saúde sérios, mostrar que não existe qualquer sombra de dúvida sobre a eficácia e a necessidade de se vacinar. Por quê? Mais uma vez, a responsabilidade dos pais responsáveis para com a criança que não tem o menor juízo de opção se quer ou não quer vacinar. E a omissão do pai ou responsável em não vacinar uma criança, além de colocar, em alguns casos, a risco
risco, né, a vida da criança, também pode colocar em risco, por toda a vida da criança, em risco a sua qualidade de vida. Como, por exemplo, o doutor citou. Imagine uma criança que acaba se infectando e tendo como consequência uma paralisia infantil. Ela terá consequências na sua qualidade de vida para sempre, né? Então, olha as responsabilidades dos pais e dos responsáveis para com o futuro, para com a vida dessas crianças. Muitas das vezes, hoje nós percebemos, além desses movimentos quase que institucionalizados, movimentos criminosos que versam contra a vacina, nós também temos uma baixa percepção de risco na sociedade frente às doenças, né? A maior parte dos pais responsáveis hoje foram vacinados e justamente por isso não tiveram contato nem com coleguinhas, nem eles mesmos tiveram essas doenças. Isso acaba baixando a percepção de risco, dando a impressão a alguns que as doenças não existem mais, o que não é verdade. As doenças existem e nós precisamos continuar vacinando nossos filhos, que assim como nós vacinados não ficamos doentes, para que nossos filhos não voltem a ter as doenças que nossos pais e avós tinham antigamente. Para a gente encerrar esse tópico, Luiz Arthur, então vamos reforçar o serviço até então dia 31 de outubro, as 470 unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo, nessa campanha para o reforço da vacinação das crianças, dos adolescentes abaixo de 15 anos de idade. Sim, atualização de carteirinha. A cidade de São Paulo hoje oferece todo o portfólio de vacinação do Programa Nacional de Imunização, sem necessidade de agendamento, basta ir com o documento pessoal da criança, a carteirinha de vacinação. Se não tiver, também não tem problema, o pessoal da OBS procura no sistema os dados da criança para registrar, mas o que é importante, sem necessidade de agendamento, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19, também nos sábados, das 7 às 19, nós temos UBS integrada, as portas estão abertas, as vacinas e as pessoas competentes para avaliar a condição vacinal também estão disponíveis nas UBS. Nós fazemos esse chamamento para mais essa oportunidade de atualizar a carteirinha e levar saúde às nossas crianças paulistanas. Meio-dia 26, programa Gente que Fala no Ar, prossegue por aqui, sempre às quartas-feiras, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos caminhando aqui, meio-dia 26, para o próximo assunto. A inteligência artificial vem possibilitando avanços importantes na área da saúde. E olha, do diagnóstico até o tratamento. No campo da anestesia, por exemplo, soluções computadorizadas podem oferecer todo o suporte necessário aos anestesiologistas, que são os médicos que dependem de informação e resultados imediatos, sem margem de erro, em cada momento da cirurgia, para que o procedimento transcorra da forma segura e sempre confortável ao paciente. Doutor Tiago, quais são, então, as novidades aí que a inteligência artificial traz para essa área da anestesia? Muito boa pergunta, Mauro, e eu recebo muito essa dúvida, né? Poxa, Tiago, será que um dia as máquinas vão substituir os anestesistas, né? Ou então vai substituir uma categoria de médico? É muito interessante isso, porque existe esse medo, mas a gente que está atuando ali, fazendo anestesia num ser humano, nós sabemos que isso não vou falar impossível, né? Mas é muito difícil de acontecer. As tecnologias, elas vêm e elas resolvem alguns problemas e geram outros problemas que acontecem ali. Então, você substituir o trabalho de um ser humano que está cuidando de outro ser humano é quase que impossível, certo? Isso acontece, né? Essas dúvidas acontecem porque geralmente a população não entende qual é a função do anestesista ou do anestesiologista, né? Como você quer falar. Eu fiz a minha residência lá no Hospital Albert Einstein e lá eu aprendi que o anestesista, e hoje como sou, nós vamos muito além de fazer a pessoa dormir. O papel do anestesista é substituir todas as funções vitais de uma pessoa. Então, imagina aí, Mauro, que você vai fazer uma cirurgia estética, né? Uma cirurgia que você desejou fazer. Qual é o cuidado que o anestesista tem que ter com uma pessoa? Além de se preocupar com o sono, na verdade, não é o sono, né? Muito além do sono. A gente se preocupa se o olho está aberto ou se o olho está fechado, com a temperatura, a gente se preocupa com a posição dos braços, das pernas. Se é uma cirurgia longa, a gente tem que se preocupar com a questão da diurese,
Como é que a pessoa vai fazer xixi, né, se é uma cirurgia que dura 12 horas? Então, todos esses papéis aí são desempenhados pelo anestesista. Nós estamos ali como um anjo da guarda, cuidando da vida daquela pessoa. E, além disso, né, além da vida daquela pessoa, existe a família que também está ali junto, né? O anestesista também faz a comunicação com a família durante o procedimento. Sou eu que mando uma mensagem para a esposa, para os filhos, né? Ó, tá tudo bem, estamos chegando no meio do procedimento, ou estamos chegando no final do procedimento. E aí as tecnologias vêm chegando e a medicina anda de mão dada com a tecnologia, né? Com os avanços tecnológicos, de tal forma que existem tecnologias que eu sei falar se a anestesia está muito profunda ou está muito superficial. Não sei se você já viu algum caso, Mauro, de um paciente que acordou no meio da cirurgia. Já escutou essa história alguma vez? Olha, eu ia para essa pergunta agora. Por que que tem muita gente que tem esse receio de acordar no meio de uma cirurgia, porque o efeito da anestesia teria já passado, e tem gente até que tem medo de não voltar da anestesia. A gente vai chegar nesse ponto também. Exatamente. É um medo totalmente factível e existe sim essa possibilidade, porém, como você puxou aí esse tópico, né, de tecnologia, existe já avanço tecnológico hoje em dia para a gente saber se a pessoa está muito aprofundada ou se ela está acordando. É um equipamento que a gente coloca aqui na testa do paciente e a gente consegue ver as ondas cerebrais. É um eletroencefalograma que a gente faz ali durante a anestesia e você vê a atividade do cérebro dessa pessoa. Então, se eu percebo que a atividade cerebral está aumentando, né, significa que ela está acordando. E aí a gente faz um ajuste na anestesia para que a anestesia fique com a dose maior para que ela volte a um sono mais profundo. Então, sim, existe o risco de acordar durante um procedimento, porém, nós, como pacientes, né, eu também sou paciente, já fiz algumas cirurgias na minha vida, nós conseguimos controlar um fator. Isso vale para todo mundo. Existe o fator onde você está fazendo a sua cirurgia. Se é um hospital pequeno, se é uma clínica, né, um hospital ali que é afastado porque você não teve condições ou porque você escolheu fazer ali, você terá menos recursos. Às vezes, você escolhendo um hospital maior, com uma boa credibilidade, né, conhecendo ali os profissionais que são bons profissionais, você vai ter tecnologias a seu favor, que é para proteger você, né? Às vezes, Mauro, a gente vê muitos casos aí de pacientes que vão fazer cirurgias estéticas, né? E acabam por restringir, digamos assim, o orçamento para o profissional da anestesia, vamos dizer assim. E esse é um fator muito importante, que é uma pessoa que está cuidando da sua vida, né? E algumas pessoas... São dois aspectos. Sim, pode falar. concluir. Algumas pessoas, elas investem ali, vamos dizer, num celular, né? Uma dezena de R$1.000 ali, e acaba que para pagar um profissional anestesista, sei lá, vai pagar R$2.000 para ele cuidar de você. Ah, tá caro, né? Você não quer a sua vida que está na mão de uma pessoa, né? Então a gente tem que rever algumas coisas. São dois aspectos, não é, doutor Tiago? Um é a tecnologia existente que vai fazer... vai monitorar o paciente enquanto a cirurgia transcorre, né, o que você destacou agora, e a tecnologia do próprio medicamento, né, do próprio anestésico também, que evolui também a passos largos, né? Com certeza. Antigamente existia uma medicação chamada tiopental. Você recebia essa medicação na veia para anestesia e ficava ali 3, 4 dias numa ressaca absurda, passando mal, vomitando dentro do hospital. Essa medicação, para ser bem sincero, Mauro, eu nunca vi ela na minha vida, porque já é uma medicação que já foi ultrapassada, né? E hoje em dia, uma das medicações mais usadas aí, porque é uma medicação muito boa, é o Propofol. E todo mundo já deve ter ouvido falar dessa medicação, é uma medicação esbranquiçada por causa do Michael Jackson, lá, que teve a história do Michael Jackson, que acabou falecendo aí por causa do uso desse Propofol. Sendo que, na verdade, o que aconteceu com o Michael Jackson, né, que foi quem estava fazendo essa medicação nele, era um médico que fazia na casa dele, né, não era um médico anestesista.
Porém, é uma medicação que, se usada de forma correta, no ambiente hospitalar, para uma cirurgia com um acompanhamento de um anestesista, ela é excelente. Você acorda, Mauro, como se você estivesse acordando na sua casa, se sentindo bem, já bem desperto, conversando. Tem muito paciente meu que acorda, a primeira pergunta que ele faz é: que horas são? Já acabou? É o que eles costumam relatar, assim, ele acorda rápido e no mesmo dia, até dependendo da cirurgia, ele vai para casa. Tudo isso graças aos avanços da tecnologia e da farmacologia, né? Tudo bem. Olha, 26 minutos para 1 da tarde agora, a gente vai fazer uma parada breve, um intervalo do programa Gente que Fala, um golinho de água para cada um, e a gente volta na sequência com mais temas para análise e debate aqui dos nossos especialistas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente que Fala está de volta, agora faltando 25 minutos para 1 da tarde. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, e também nos nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar a nossa transmissão de hoje. Os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre passando por aqui às quartas-feiras. Olha, gente, o dia começou hoje mais ameno, né, mais fresquinho, só que já esquentou. Deixa eu ver aqui. A gente estava com 30 graus agora há pouco, continua com 30 graus, e a previsão é que de quinta para sexta os termômetros caiam 10 graus, e que na semana que vem ocorra uma nova onda de calor, ou seja, é muita oscilação. Essas mudanças bruscas de temperatura têm mexido com a saúde de muita gente, e no sobe e desce dos termômetros, a alimentação correta pode ser o maior aliado da nossa saúde. De acordo com os especialistas, além de fortalecer a imunidade de modo geral, alimentos específicos podem ser bons tanto para o calor quanto para o frio. Doutor Leonardo, quais são esses alimentos? Porque a gente já está cansado de comer um dia uma coisa e outro dia outra coisa, conforme a temperatura. É difícil, porque o nosso corpo trabalha em vigília, né? Quando abaixa a temperatura, nosso metabolismo sobe, e ele exige que a gente tenha mais fome. E é natural a gente buscar alimentos engordativos, da qual não precisaria ser engordativos, como chocolate, enfim, gorduras, tá? Um chocolate 70% de cacau estaria tudo certo. O abacate estaria tudo certo. E também proteínas, o que faz o componente alimentar perfeito também para os dias de verão. O que acontece é que as pessoas deixam de se hidratar e comer menos, né, legumes, frutas e verduras, porque elas não sentem necessidade de hidratação por esses meios. Elas já não bebem mais água. E, normalmente, quando a gente busca esses tipos de componentes, que são os melhores alimentos da nossa microbiota, do nosso intestino, a gente busca no verão. Porque a gente quer saciar, não a fome, mas principalmente a hidratação nossa. Então, é natural que no inverno nós devemos comer mais, procurar alimentos que tenham mais proteína, gorduras boas, não gorduras trans, hidrogenadas, gorduras de verdade, né? E principalmente se atentar à água. A hidratação é fundamental no inverno, as pessoas não percebem, principalmente idosos, que são sarcopênicos pela idade, pela falta de inatividade e exercício físico, eles não percebem essa baixa de água. Eles são hipovolêmicos, e numa queda deles que pode acontecer realmente um desfecho ruim. Principalmente idosos, quando cai, quebra, por exemplo, a bacia, cadeia de fêmur, tudo, a gente já sabe que o quadro não é interessante. Porque a gente já tem assim, um placar de mais ou menos 1 ano e meio de vida, infelizmente, quando se tem um tipo de lesão de uma pessoa sarcopênica. Ao calor, é necessária hidratação, porque é ao contrário. Nós precisamos chegar a 36 graus, a 37, mais ou menos a idade que é do nosso realmente corpo de manutenção, e a gente precisa resfriar o corpo, não aquecer como é, por exemplo, no inverno. E aí, sim, a gente utiliza muito mais do que deveria utilizar, frutas, legumes, verduras, e às vezes a gente deixa de comer gorduras, proteínas, né, como deveriam comer.
elas fazem parte da nossa cadeia. Proteína é tudo que nós temos em todo o nosso corpo, é o que constrói. Ela pode dar energia ou pode construir enzimas, receptores, óleos, cabelos, unhas, tudo isso que vocês imaginarem. E as gorduras estão numa cadeia excepcional. Para você ter uma ideia, ela faz uma parte do neurônio nosso, a baía de mielina, e nossas células são revestidas por uma dupla camada de gordura. E elas trabalham no sistema antioxidante, como, por exemplo, a ômega 3. Então, na verdade, o que acontece? Nós devemos atentar a nos alimentar de forma não igual, mas sim pegar os macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas, mais as fibras e vitaminas que contém dentro dos legumes, frutas e verduras, e olhar a hidratação nesses dias diferentes. O nosso corpo não tem um termômetro tão sábio assim que abaixa 12, 14 graus. A gente já sente que na alta temperatura a umidade diminui um pouquinho, a gente já sente reflexo até, talvez, alimentos alergênicos, né? Então, assim, não é fácil, não é natural. O que a gente precisa se atentar são a parte de sobrevivência e prioridades alimentares. Esse é o fundamental de tudo. Doutor Léo, o brasileiro médio, ele tem o entendimento sobre o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma boa gordura, onde é que está contida a boa gordura? Ele tem essa informação? De forma alguma. Tanto é que a gente agora está investindo, tá? A gente está montando um site chamado Criança Obesa Não, e o foco é realmente pegar a obesidade e sobrepeso, porque o Brasil é o terceiro país do mundo com maior nível de obesidade e sobrepeso para crianças. Da onde que vem essa educação? Dos pais. Também vem das escolas, também vem do Estado. Então, não se cria uma cultura de educação alimentar desde os pais que vão gerar já indivíduos com... Assim, a gente fala que é, né, uma programação metabólica do indivíduo que tem que ser feita 1 ano e 6 meses antes, né? E, infelizmente, os pais não se ocorrem a isso, né? E esse processo de saber o que é carboidrato bom, de índice glicêmico baixo, não existe tabelas colocadas, educadas nas escolas. Gorduras boas, até hoje se fala que a gordura saturada é o causador direto de uma doença coronariana, e não é bem assim, a resistência insulínica é muito maior a isso, então é um carboidrato de forma simples. E as proteínas é a coisa que menos se come, teoricamente, no Brasil, entre aspas, proteínas de alto valor biológico, porque elas são mais caras. Então precisa fazer uma infusão, por exemplo, como o ovo. O ovo é uma ótima proteína desde que a pessoa não tenha alergia a ele. É um excepcional alimento. Olha, 31 graus agora, há pouquinho falei 30 graus, 31 graus com sensação térmica de 32, nós não almoçamos ainda, daqui a pouco a gente vai para isso. Como deve ser o almoço hoje, considerando essa temperatura aqui em São Paulo? Tá, considerando hidratação, nunca tomar líquidos durante o almoço. O arroz do nosso dia ele pode fazer parte de um cardápio perfeitamente bem. Feijão, caso a pessoa não tenha intolerância e gás ao feijão, hoje eu falo claramente sobre isso, tá? Mas pode ser colocado, ou até uma batata, né? Batata cozida, tá? Nesse caso. E aí você coloca legumes, tá? Moderadamente, folhas à vontade, e sempre procurar colocar uma proteína que tenha 100, 110 gramas. Não dá para você colocar isso, precisar, porque o peso do indivíduo é diferente e níveis de massa muscular são diferentes. Mas o prato nosso tradicional, que é o melhor prato do mundo, arroz, feijão, salada, o componente proteína, talvez um suco depois que seja mais metabólico ácido, como o suco de limão, o suco de abacaxi, faz todo sentido. O que vai inverter nesse prato quando tiver frio é você aumentar um pouquinho a dosagem dos macronutrientes de proteína e possivelmente de gordura. Essa é a diferença clássica que tem, tá? Então, é o natural, alimentos de verdade. Eu sempre falo, aqueles que nascem embaixo da terra, aqueles que ficam acima da terra, os que andam, possivelmente os que voam, tá? E os que saem, infelizmente, da galinha, entre aspas. São alimentos de verdade, é isso que tem que pensar. Alimento de verdade, com procedimento, a gente não tem. E distribuir realmente nos macronutrientes. Por isso, a nutrição, aí o nutricionista, a qual eu bato palma, tenho no meu consultório vários, faz todo sentido nesse processo. 17 minutos para 13h, programa Gente que Fala, trazendo os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre às quartas-feiras por aqui, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Próximo tema é o seguinte: estudos indicam que até 70% de todas as lesões ocupacionais, ou seja, aquelas que são relacionadas ao local de trabalho, afetam o sistema músculo-esquelético e são muitas vezes causadas pelo
tempo exagerado, tempo elevado que os funcionários passam sentados numa mesma posição, aumentando a pressão sobre os discos da coluna vertebral. Por outro lado, outros estudos também demonstram ou demonstraram que o tratamento quiroprático para condições do sistema músculo-esquelético relacionados ao trabalho não só permite que os pacientes voltem ao trabalho mais rapidamente, como reduz o risco de recorrência. Quem trata desse assunto aqui com a gente é o Davi Porto. Então, os benefícios da quiropraxia no ambiente de trabalho, quais são, Davi? Então, basicamente a quiropraxia ela vai ajudar em todo o envolvimento da capacidade funcional de um indivíduo, né, mecanicamente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas atividades ocupacionais, existe uma grande variedade de formas de você trabalhar, né, formas dentro de fábrica, formas no escritório, né, formas no trânsito, ou seja, existem vários tipos, posturas, atividades que uma pessoa ela adota no seu exercício profissional, e, naturalmente, isso vai deixar marcas no seu corpo, né? Então, se a gente pega, por exemplo, um dentista, né? O dentista, vocês podem observar que ele sempre fica do mesmo lado, né? Do lado direito do paciente. E ele tem um padrão de movimento sempre de rotação para a esquerda, né? Dificilmente a gente vê um dentista que vai transitar dos dois lados da cadeira, da maca lá do dentista. Então, você vê que, assim, tem algumas profissões que existem vícios posturais, né? Tem profissões que tem repetições muito grandes. E é importante que haja uma conscientização de ambas as partes, tanto da empresa, e entender como que ele pode trazer condições de trabalho para que o seu profissional ele tenha uma melhor capacidade produtiva, e também como que o profissional pode se autorregular, se autoajustar de acordo com o que ele tem de possibilidade de trabalho. É a mesma coisa, assim, a gente pode pegar um exemplo, uma cadeira, né? Qual é a cadeira perfeita? Às vezes você investe uma grana numa cadeira perfeita, mas senta errado. Senta em cima da perna, escorrega o bumbum, não utiliza as regulagens que a cadeira tem. Às vezes a cadeira é uma cadeira super cara, mas não tem tanta regulagem. E às vezes só um marketing que acaba estimulando a compra de determinadas cadeiras. Ou seja, é importante que o indivíduo também ele saiba avaliar quais são os lugares, quais são as formas, quais são as posturas que são fundamentais para ele adotar e aquelas que ele não pode adotar. E além disso, né, a gente pega, por exemplo, situações onde uma pessoa, sei lá, é mais alta, outra mais baixa. A forma como ela vai interagir com o ambiente de trabalho também é diferente, né? A gente repara muito, assim, pacientes que são muito altos de apresentarem dores na coluna vertebral devido a posturas que ele adota, né, interagindo com objetos e pessoas que estão no nível mais baixo, né, na sua altura, em relação à sua altura. Ou seja, essa conscientização, essa ampliação de consciência de como você exerce o seu trabalho, ele é fundamental. E nos dias de hoje, muita coisa mudou. A pandemia ela acelerou, a inteligência artificial acelerou, a tecnologia acelerou, e hoje a gente vê profissões onde os cargos são híbridos, né, onde pessoas trabalham no seu home office e também não se preocupam com seu próprio ambiente de trabalho. Antigamente, colocava-se nas costas da empresa, né, toda a responsabilidade na forma do exercício profissional, na ergonomia desse profissional. Mas agora que o profissional ele está descentralizado, ele está dentro de casa, né, a empresa ela não tem um controle se aquele profissional vai trabalhar numa mesa adequada, numa cadeira adequada, ou se ele vai trabalhar na cama, deitado, no sofá. Ou seja, essas posturas que acabam surgindo de uma forma onde a empresa ela não consegue também monitorar, isso também vai influenciar na saúde do indivíduo. Então, olha só que interessante, quando a gente fala em saúde da coluna vertebral no ambiente de trabalho, é fundamental que tenha essa conscientização. E a quiropraxia, ela atua também nessa questão, porque basicamente assim, o quiropraxista, apesar de ser uma profissão nova, né, muitas pessoas ainda não conhecem tão bem a quiropraxia, a verdadeira quiropraxia, né, que é aquela quiropraxia que você estuda anos e anos para você poder atuar, não é um curso de final de semana que vai te habilitar a atuar como quiropraxista. Quando a gente pensa na quiropraxia, basicamente a gente tem que pensar em 4 coisas. Então, quando eu penso também numa saúde da coluna vertebral, eu tenho que pensar em 4 aspectos. O primeiro eu chamo de adaptabilidade, que é a capacidade da coluna dela ser solta,
dela se movimentar, né? Nós temos 144 articulações que trabalham em conjunto. Então, ela precisa ter uma capacidade de se moldar no ambiente que ela está. Então, quando eu sento, a minha coluna se molda na minha cadeira. Quando eu deito, ela vai se moldar no colchão. Ou seja, essa capacidade de se adaptar é fundamental. E o quiropraxista, ele olha com muito bons olhos essa capacidade adaptativa, porque é através dela que a pessoa, o indivíduo, ele consegue se recuperar mais rápido de sobrecargas, prevenir lesões e, de certa forma, ter uma disposição física ainda melhor. O segundo ponto é o que a gente chama de estabilidade, que é a capacidade da musculatura, que envolve a coluna vertebral, de firmar aquelas articulações ao ponto de não extrapolar certos movimentos, porque uma articulação que é instável, ela vai desgastar mais rápido. Então, a função muscular ela é muito importante nessa questão protetora das articulações da coluna vertebral. E aí entra a atividade física. Ou seja, não adianta simplesmente eu pensar em bons hábitos de trabalho se eu sou sedentário, se eu não estimulo a minha musculatura para me segurar naquele período. Porque uma coisa é fato, a coluna vertebral ela é uma estrutura que ela não faz repouso. É impossível você colocar a coluna em repouso absoluto. E nem é bem visto o repouso absoluto porque você enfraquece a musculatura que precisa estabilizar essa coluna. Ou seja, situações que a pessoa fica muito tempo na mesma posição acelera a fadiga muscular. Então, uma pessoa que trabalha numa cadeira toda bonitinha e está preocupado com a postura, mas ele fica um período muito longo naquela posição, também é ruim, porque isso vai influenciar no esgotamento muscular. Então, é importante ter uma musculatura mais resistente e ter uma consciência de mudar de postura. Eu falo que a melhor postura é aquela que te dá a condição de mudar de postura. Não existe a postura perfeita, né? Não existe aquela postura que, se você adotar ela por tempo todo no trabalho, vai te excluir qualquer tipo de lesão, de dor. Não. Você precisa mudar de postura, você precisa alternar, você precisa levantar, dar uma espreguiçada, quebrar o padrão postural para que aquele corpo ele se refrigere, né? Que ele se reorganize. Né? E o terceiro ponto seria a questão da distribuição, que é a capacidade do corpo de se equilibrar. E muitas vezes uma postura incorreta vai sobrecarregar mais uma região que a outra e vai desgastar. E a quarta, sem me estender, é a percepção, que aí sim é a capacidade do indivíduo de se auto-observar. E no tratamento quiroprático, a gente vai buscar o quê? Melhorar esses 4 aspectos. Então, por isso que a quiropraxia acaba sendo fundamental para esse ambiente de trabalho. Olha, no ponto 2, Davi, você falou de dar uma espreguiçada. Tem uma pergunta aqui da audiência, da Daniela Neves, ela está no YouTube acompanhando a gente. Tem uma pergunta aqui para cada um, eu vou começar com o Davi, porque ele tocou nesse ponto aí da espreguiçada e bateu com a pergunta da Daniela. Ela pergunta o seguinte: estalar a coluna ou o pescoço para relaxar? Tem muita gente que faz isso. Pode ser ruim? Pode ser ruim. Muita calma nessa hora. Porque o que acontece hoje, né, a gente vê na internet, né, muitos vídeos de pessoas estralando outras pessoas, né? Então, popularizou essa questão e tem muita gente se auto-estralando, né, achando que isso está fazendo um bem, e muito pelo contrário, pode fazer muito mal. Né? Na realidade, quando uma articulação estrala, a gente chama de processo de cavitação articular, que nada mais é do que a aproximação de 2 faces articulares, né? Então a articulação ela aperta, cria uma pressão negativa, e essa pressão negativa ela faz com que aquela articulação fique mais endurecida, e, consequentemente, a musculatura que está em volta daquela articulação vai ativar mais para tentar brigar com aquela articulação, né? Então, quando você separa as faces articulares, você faz o barulhinho, esse clequezinho. E isso, de certa forma, gera um conforto imediato quando você se estrala. Mas, dependendo da forma como você se estrala, você pode chegar em amplitudes que não deveriam, levar a articulação para vetores que não deveriam. E isso gerar desde lesões mecânicas, como também lesões vasculares. Por isso que é tão importante que esse tipo de manobra, de manipulação, seja feito por profissionais que realmente estudaram para isso, né, que têm experiência nisso. Porque a técnica de um profissional que estudou para isso é uma técnica segura, que tem a mão de estabilização protegendo qualquer tipo de excesso de amplitude. Isso faz com que você tenha um benefício de um descolamento mecânico, né, de um ganho de movimento da articulação, mas sem gerar riscos para a saúde. O fato né, você tem que ter uma articulação mais solta, mas toma cuidado na forma como você deixa ela solta. Né? Se auto-aplicar não é legal.
né? Eu não recomendo, né? Nenhum profissional da saúde acredito que vai recomendar esse tipo de manobra, mas se for feito por um quiropraxista, por um profissional que estudou isso, com certeza, né, você vai colher benefícios e vai se manter em segurança. Legal, gente. Brevidade a todos. Temos mais 3 perguntas. Aliás, o Davi falou estralar, eu falei estalar, mas é a mesma coisa, É a certo? mesma coisa. E vai lá, Correto, o resultado é igual, independentemente da forma como a gente fala. Doutor Luiz Arthur, o Luiz Carlos Pereira, seu xará, está na AltV acompanhando a gente, quer saber se a Covid ainda é uma ameaça e se as pessoas ainda estão se vacinando. Sim, devemos ter sempre muito claro que a doença provocada pela Covid-19 sempre será uma doença grave. Por isso, nós devemos sempre tomar os cuidados, e o principal cuidado com essa doença é justamente estar vacinado. Logicamente, observamos que no cenário atual, com muito menos casos, menos internações, poucos óbitos, as pessoas também tendem a relaxar e imaginar que a Covid não está mais entre nós. Isso pode ser um erro. A doença continua disseminada pelo mundo todo, agora com menores consequências à saúde das pessoas, justamente porque as pessoas foram vacinadas, mas para que isso continue, é importante que todos sigam com o seu calendário de vacina atualizada contra a Covid-19. Aqui na cidade de São Paulo, está sendo oferecido a toda a população adulta já o reforço com as doses bivalentes da Covid-19, uma formulação mais atualizadas. Novamente, chamamos a todos que possam vir às UBS sem necessidade de agendamento e tomar o seu reforço contra a Covid-19 também. Doutor Leonardo, a Luana Mendes está no Instagram, pergunta quais são as diferenças entre exercícios para estética e exercícios para saúde, e se há algum ponto em que elas se opõem. Com certeza, tá? Quando a gente faz exercício físico, eu que sou formado em educação física e hoje eu trabalho dentro de pós-graduação, coordenei faculdade e trabalho dentro de um ritmo profilático exercício físico. O desfecho estético é só uma consequência de uma saúde desinflamada muito boa. Então, ela tem que entender o seguinte, eu quero estética. Estética não vai ser comendo muito menos, como acontece na maioria dos casos, entrando numa dieta cetogênica, da qual a pessoa vai piorar a tireoide no futuro dela, porque ela viu na internet que funciona a perda de peso, mas o que ela perde, na verdade, é mais níveis de água, massa muscular e várias inflamações, e sim pensar na base. Por isso, quando a gente pensa em exercício físico, é a construção de níveis de massa muscular adequados ao corpo do indivíduo, da qual promova a saúde. O músculo esquelético, a massa muscular, ela é uma glândula endócrina maior do corpo hoje, capaz de dilatar vasos para hipertensão arterial, diminuindo o risco, capaz de fazer, por exemplo, análogos de glucagon como GLP-1 que o pessoal toma Saxenda hoje. Naturalmente, quando a gente faz exercício físico, a gente já faz isso, a pessoa economiza R$1.000 por semana, por exemplo. Enfim, hoje o exercício físico para cada grupo especial, seja uma doença autoimune, seja outras condições, tem a prescrição em volume e intensidade para a saúde. O desfecho é só uma consequência. Doutor Tiago, a Marina Corrêa está no Facebook e pergunta o que pode ser considerado sintoma normal e o que não é normal sentir no pós-anestesia. Bem rapidinho, doutor Tiago. Então, o normal é que você se recupere, tem uma dor ali leve e depois de um tempo essa dor vai melhorando, certo? Se você está sentindo muita dor, se você está além da sua capacidade, você deve procurar o médico que entrou em contato com você e fez a sua cirurgia, certo? As maiores queixas são em relação às dores e é o que incomoda mais. Se você está assim, solicite a ajuda do seu médico. 5 segundos para a despedida de cada um. Doutor Tiago, toca a palavra. Seus canais, sua despedida, doutor. Agradeço o convite, estou aí sempre à disposição. Se você quer aprender mais sobre medicina, curiosidades, né? No meu Instagram é o @doutortiago, Dr. Tiago com TH. Doutor Luiz Arthur, sua mensagem final, rapidinho também, os canais aí da Prefeitura, da Secretaria da Saúde. Mais uma vez, Mauro, agradecer a oportunidade e fazer mais esse chamamento a todos os pais responsáveis que tragam os seus filhos, as suas crianças, para atualizar a carteirinha de vacinação, façam esse movimento de respeito às crianças e de amor, para que possam ficar protegidas e não ter qualquer mal, ainda mais em havendo vacina disponível, de graça e sem necessidade de agendamento,
em toda a cidade. Muito obrigado, Nelson. Doutor Léo Pimenta, despedidas e canais, 5 segundos. Quero agradecer a todos os colegas aí, parabéns. Excelente entrevista a todos, foi de informação altíssima. Tá? Meus canais são DR, de doutor, DR Leonardo Pimenta, simples e prático. Igual do Thiago. Thiago conseguiu um nome ótimo, hein, Thiago? Ele causa inveja, já vou te seguir. Ele, o Davi e, logicamente, o Luiz, tá? Agradeço a todos. Davi Porto, despedida e canais, rapidinho. Muito obrigado pela participação de todos, assim, foi um prazer enorme. O meu canal vocês podem acessar pelo Instagram, @maiscoluna, ou pode também acessar o site www.maiscoluna.com.br. A Mais Coluna ela é uma rede de clínicas de quiropraxia. Quem tiver interesse em também conhecer quiropraxia, é um bom lugar para vocês conhecerem. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, trazendo muita informação, muito serviço sobre saúde, bem-estar e comportamento para a nossa audiência. Estiveram com a gente o Dr. Luiz Arthur Caldeira, coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, também o Dr. Tiago Chaves Amorim, médico anestesiologista, coordenador geral das pós-graduações do Instituto CTT, Dr. Leonardo Pimenta, fisiologista, doutor em Fisiologia Humana e Metabolismo, e o Davi Porto, quiropraxista, especialista em qualidade de vida no trabalho. O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABECOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você sempre ouvinte, você espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo aqui pela UTV e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos, uma boa tarde, tchau, até amanhã.